E aí galera, beleza? Você sabe o que é astrologia? Você sabe o que é signo ascendente, signo descendente, mapa astral? Você acredita que é possível saber quais são suas qualidades e os seus defeitos através do seu mapa astral? Bom, em 2017 eu criei uma série de podcasts de cunho espiritualista e um desses podcasts eu falava justamente sobre isso, sobre a influência da astrologia na vida amorosa das pessoas. Esse podcast está na íntegra no final deste vídeo. Espero que você goste deste podcast, desse tema. Peço que você dê joinha aqui no canal, também se inscreva no canal. Também quero te informar que dia 19 de janeiro, o próximo dia 19, eu estarei postando aqui neste canal um vídeo sobre numerologia cabalística e sua influência no ano de 2018. Ok? Então vamos para o podcast? É possível saber qual é a minha maior qualidade e o meu maior defeito na hora da conquista? Existe alguma forma de eu mudar o meu comportamento para eu melhorar o meu desempenho na hora que eu estiver conquistando uma outra pessoa? É possível saber como um indivíduo reage quando quer conquistar uma outra pessoa só sabendo qual é o seu signo solar? Até que ponto os astros influenciam os nossos relacionamentos amorosos? Olá! Eu sou o Macedel e este é o meu podcast número 5 para o Caminho do Peregrino. No podcast de hoje, iremos falar sobre a influência dos astros na vida amorosa das pessoas. Este áudio é dedicado a Carla de Guarulhos, que sugeriu o tema. Antes de falar sobre como cada signo reage na hora da conquista, eu gostaria de passar algumas informações sobre o que é astrologia e como ela influencia nossas vidas. A astrologia é uma ciência apoiada na ideia de que os astros influenciam a vida na Terra. Apesar de algumas pessoas chamarem a astrologia de pseudociência, gostaria de frisar que a astrologia era objeto de estudo desde a Grécia Antiga. Eu pessoalmente acredito que a astrologia é muito mais antiga do que essa época desses sábios filósofos. Foi da astrologia que surgiu uma outra ciência chamada astronomia. Essa sim, aceita pela comunidade científica atual. A astrologia foi estudada por muitos filósofos antigos e atuais e também por muitos cientistas ao longo da história. Destes, eu gostaria de frisar Jung e Isaac Newton. Vale frisar que Isaac Newton, além de astrólogo, era alquimista e estudou profundamente a Bíblia. Isaac Newton acreditava que seria conhecido mundialmente por descobrir os erros que estavam na Bíblia. Ainda sobre astrologia, é inegável a influência da Lua nas marés, nas plantações, nas emoções das pessoas e no comportamento dos animais. Em muitos países orientais, sobretudo na Índia, é comum fazer um mapa astral de uma pessoa logo quando ela nasce. A astrologia também está presente de diversas formas, velada ou não, em muitas religiões e sociedades. A astrologia age sobretudo nas emoções, nos pensamentos e no comportamento dos indivíduos. Sabemos que as emoções e os pensamentos atuam diretamente em nosso corpo, logo influenciam em nossa saúde, em nosso comportamento e, por fim, em nosso destino. Foi Tomás de Aquino que disse a célebre frase: "Os astros influenciam, mas não determinam os comportamentos e destinos humanos." Vale aqui dizer que Tomás de Aquino era um frade da Igreja Católica e também foi um alquimista e astrólogo. Mas, se ele era um astrólogo, o que Tomás de Aquino quis dizer quando disse que os astros influenciam, mas não determinam os comportamentos e destinos humanos? São Tomás quis dizer que os astros eles têm uma grande influência nas pessoas. Porém, há uma forma de escapar dessa influência. A única forma de escapar das influências dos astros seria obter uma grande força de vontade. Como a maioria das pessoas não tem força de vontade, a humanidade vai sendo carregada preguiçosamente pelos influxos astrais. Estou dizendo essas palavras neste áudio porque eu quero que você saiba que, seja lá qual for o seu defeito ou o seu problema que surgir no seu mapa astral ou no seu signo, você pode superá-lo, porém terá que ter muita força de vontade. Mesmo que muitos astrólogos comentem que o seu signo não combina com o signo da pessoa amada, ou você não combina
com a pessoa com quem você se casou por meio de um mapa astral, de uma sinastria, é possível superar todos os defeitos desde que vocês ajam com amor, força de vontade e espiritualidade. Já que estou entrando neste assunto, vou aqui dizer como é que o astrólogo ele verifica se você combina ou não com a pessoa que você está. Ele faz o seu mapa astral, faz um mapa astral da pessoa amada e ele começa a comparar os defeitos, as virtudes e as combinações. Esse estudo que é feito entre os mapas astrais é chamado de sinastria. E é assim que ele vê se você combina ou não com a outra pessoa. E como o astrólogo analisa a forma que você se comporta na hora de você conquistar uma pessoa? O astrólogo ele faz o seu mapa astral e começa a analisar vários pontos. Eu vou citar alguns aqui. Uma das formas do astrólogo analisar a forma do seu comportamento, ele analisar o seu descendente. Descendente é o lado oposto ao ascendente, ou seja, ele é o outro lado do eixo do mapa astral, onde de um lado está o ascendente e do outro lado está o descendente. O ascendente é um pouco mais conhecido entre a população leiga e diz mais sobre a sua maneira de se expressar para o mundo e quais as suas características físicas. O descendente, por sua vez, fala mais de como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Apesar de estar associado à vida amorosa, muito pelo fato do descendente estar na 7ª casa, no início da 7ª casa, e essa casa é a casa do casamento, o descendente também nos mostra como nos relacionamos com os nossos amigos e pessoas do trabalho, pessoas em geral. Uma outra forma do astrólogo analisar a forma que você se relaciona com outras pessoas é ele analisar as casas que têm o elemento água de seu mapa astral. Essas casas é a casa 4, a casa 8 e a casa 12, que tem muito a ver com a família, o karma, o passado, os seus desapegos e também o seu inconsciente. Existe ainda o estudo da combinação do signo solar e o signo lunar. São tantas combinações e é tão complexa a sua análise que existem livros só sobre esse tema. Só para citar um, a astróloga Caroline Reynolds, cofundadora da Escola de Astrologia Linda Goldman, escreveu um livro com mais de 300 páginas com o título O Livro dos Signos para a Vida Amorosa das Mulheres, com o seguinte subtítulo: Tudo o que eles devem saber para um melhor relacionamento a dois. Ela também escreveu uma outra versão falando sobre a vida amorosa dos homens. Esse outro livro também tem mais de 300 páginas. Vale relembrar que o conjunto da obra, com mais de 600 páginas, só fala de combinação entre signos lunares e solares. Neste momento, o ouvinte deve ter percebido que em um áudio curto como este, é quase impossível falar sobre todas as combinações. É por isso que eu, assim como muitos outros astrólogos, realizamos workshops que funcionam da seguinte forma: a pessoa vai no workshop e, no próprio local, é impresso um mapa astral da pessoa e antes da palestra já é falado qual é o signo solar, o signo lunar, qual é o descendente, qual é o ascendente ou qualquer característica do mapa astral que seja necessária naquela palestra, para que o participante consiga aproveitar da melhor forma possível a palestra. Apesar de todas as informações que eu estou passando, existe uma forma simples, porém muito genérica, de analisar astrologicamente o comportamento de uma pessoa. Essa forma seria analisar simplesmente o seu signo solar. Eu só vou alertar novamente que é uma forma genérica. Ela não analisa o mapa inteiro, ela vai analisar somente o signo solar. Logo, essa não é uma análise completa, então não é uma verdade absoluta. O ideal é fazer um mapa astral e analisar todos os pontos que estão contidos nele. Caso você não souber qual é o seu signo solar, gostaria de dizer que junto deste áudio vem uma imagem com um gráfico que facilita o entendimento do mesmo. Caso você não tenha recebido a imagem que acompanha o áudio, entre em contato comigo via WhatsApp e eu terei o prazer de mandar para você essa imagem. O meu WhatsApp é DDD 11, o número é 99630 8461. Irei repetir, o DDD é 11, o número é 99630 8461. Nessa imagem também vem várias formas de você entrar em contato comigo.
Entre elas é através do Facebook, através da página Frater Mazedel ou a página Caminho do Peregrino. Caso você queira ouvir os outros podcasts, ou seja, os podcasts anteriores, você pode ir na minha página de perfil do site SoundCloud e ouvir todos os áudios. Nesse site também é possível baixar todos os áudios gratuitamente mediante um cadastro no mesmo. O endereço do site é https://soundcloud.com/user-11850559-1. Lembrando que todos esses endereços estão na imagem que acompanha este podcast. Como última informação, eu gostaria de dizer que eu atendo com consultas de tarô com hora marcada na região de Guarulhos e São Paulo. Eu também confecciono mapa astral e numerológico, aplico reiki e magnetismo presencial ou à distância. Também ministro cursos de tarô, radiestesia, magia dos salmos, magia dos anjos, aulas básicas de astrologia, cabala básica, entre outros assuntos. Caso tenha interesse, entre em contato comigo via WhatsApp, por telefone ou pelos endereços que eu falei anteriormente. Agora que eu já passei todos os recados e imagino que você já sabe qual é o seu signo solar, iremos para as interpretações e dicas que eu havia dito no início do áudio. Vamos ao primeiro signo. Como todo mundo sabe, o primeiro signo é de Áries. O ariano, ele é muito ousado, ele não tem medo de tomar a iniciativa, sabe se insinuar. Tudo o que puder fazer para conquistar uma pessoa, o ariano irá fazer. O ariano é muito impulsivo e às vezes ele se arrepende do que faz. O lado bom do ariano é essa ousadia, né? Ele não tem medo. O lado negativo é que ele tem essa impulsividade que faz ele se arrepender depois. Um conselho que eu dou para o ariano é para que ele se controle, para ele controlar essa impulsividade. Pôr tudo na balança, ver se é isso mesmo que ele quer, para ele não se envolver com uma pessoa e depois se arrepender de se envolver, ou mesmo se declarar fora de hora e acabar tomando um fora. Então é controlar a impulsividade e agir no momento certo. E o mais importante, saber se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Agora vamos para o segundo signo, que é o signo de Touro. O que o ariano tem de ousadia e impulsividade, o taurino tem de cautela. O taurino inicia sua conquista mas com olhares, encarando, dando um sorrisinho, depois vai se aproximando, vai analisando, vendo onde ele está pisando para não entrar em uma roubada. O problema é que às vezes ele tem tanta cautela que acaba perdendo o tempo. Aí ele ou a outra pessoa podem desistir no meio do caminho e nem acontece o relacionamento. Mas toda essa cautela é medo de ser enganado ou de ser enganada. Então, qual que é o lado bom do taurino? O lado bom do taurino é a cautela. O lado negativo do taurino seria o excesso de cautela. Como um conselho, eu digo que o taurino ele tem que controlar essa cautela e também controlar os seus ciúmes, pois os ciúmes do taurino ele chega a ser doentio e pode dar muitos problemas no seu relacionamento. O terceiro signo do zodíaco é Gêmeos. Como que é o geminiano? O geminiano ele é muito comunicativo, ele sempre arruma um jeito de ser notado quando ele quer conquistar uma pessoa, ele é muito extrovertido, ele é muito irreverente, mas ele perde o interesse rapidamente pela pessoa. Qual que é o lado bom do geminiano? O lado bom é o diálogo, né? Você sempre vai ter diálogo com ele. Ele não tem problemas em discutir o relacionamento, por exemplo. O lado ruim do geminiano seria essa instabilidade, que muitas vezes faz ele se tornar uma pessoa volúvel. A dica para Gêmeos é estar sempre mudando a sua rotina. Use sempre a imaginação para inovar e renovar o seu relacionamento. Vamos para o quarto signo do zodíaco, que é o signo de Câncer. Como que é Câncer? O canceriano ele é muito protetor, cauteloso. Ele primeiro vê se o seu sentimento vai ser retribuído ou não. Depois de que ele vê que vai ser retribuído, aí que ele investe na relação. Ele prefere que a outra pessoa tenha iniciativa, mas depois que começa o relacionamento, ele vê que está dando certo, ele trata o parceiro com muito carinho, ele protege o parceiro, ele faz de tudo para a felicidade de ambos. O lado bom do canceriano é a proteção, e o lado ruim do canceriano é que ele se prende muito no começo do romance e pode até perder um bom partido por falta de atitude.
Aqui o conselho que eu dou para o canceriano ou para a canceriana é óbvio. É se soltar mais no início do relacionamento. Se permita, ou mesmo se permita errar. Errar, errou. E errou, você parte para outra. O que você não pode é perder a oportunidade de se relacionar com uma pessoa bacana por falta de atitude. O quinto signo é o signo de Leão. Como é que é o leonino ou a leonina? O leonino ele é muito determinado, é muito seguro, é uma pessoa cheia de magnetismo, por isso está sempre rodeado de admiradores, de admiradoras, sempre toma a iniciativa quando está afim da pessoa e usa esse poder de sedução e ousadia. Qual que é o lado bom do leonino? Ele tem energia, força, ele tem autoestima. E o lado ruim? É a parte do ego, é o egocentrismo, ele se julga superior, né? É tanto a autoestima que ele se julga superior. E qual que é a dica que eu dou para o leonino? Para ele não pisar na outra pessoa, não pisar na pessoa que ele ama, prestar atenção como que ele trata a outra pessoa. Não tratar a outra pessoa como um objeto, por exemplo. Essa seria a dica para quem é de Leão. O sexto signo é o signo de Virgem. Como que é o signo de Virgem? Como que é o virginiano ou a virginiana? Ele é mais um signo de cautela, né? O virginiano ele não entra de cabeça em um relacionamento, pois ele quer manter a vida organizada. Um outro motivo é que ele não gosta de fracassos, ele não admite fracasso. Ele vai chegando aos poucos, como se não quer nada, para ver como que é o pretendente, quais são os seus objetivos, quais são as suas intenções. Quando ele vê que não vai ter fracasso, ele se declara. Qual que é o lado bom do signo de Virgem? Ele é muito observador e é organizado. O lado ruim seria a crítica. Ele critica muito a outra pessoa, ele vê os defeitos, a organização exagerada em alguns casos e a falta de demonstrar os seus sentimentos. Qual que é a minha dica para o signo de Virgem? É que demonstre mais os seus sentimentos, porque às vezes a outra pessoa, o parceiro, nem sabe o que está se passando na cabeça do virginiano. Então essa é a dica para quem é de Virgem. O sétimo signo do zodíaco é o signo de Libra. Como o nativo de Libra age na hora da conquista? O nativo de Libra ele usa táticas poderosas de sensualidade, usa muito charme e muita sedução. O libriano também é muito carinhoso e acaba deixando o seu admirador fascinado. O lado bom do libriano é o companheirismo e o lado ruim é que às vezes ele leva tudo pela empolgação, acaba se relacionando com as pessoas por impulso. Ele entra de cabeça num relacionamento por impulso. O conselho que eu dou para quem é de Libra é não entrar em um relacionamento por impulso e procurar companheiros que tenham afinidades com você. O oitavo signo do zodíaco é Escorpião. Como que é o escorpianino ou escorpianina? O escorpianino ele entra de cabeça no relacionamento, ele usa muita sensualidade, muita sedução, muito charme, tudo isso para conquistar a pessoa que ele tem interesse. Ele usa de tudo para chamar atenção. Aquela pessoa que bota fogo na toalha da mesa. Ele chega na pessoa de forma direta, se for necessário, e pode deixar o pretendente sem saída. A sua vontade de conquista aumenta quando a pessoa se fizer de difícil. Qual que é o lado bom do escorpianino? É que ele é muito intenso, ela é muito intensa. O lado ruim pode sufocar a pessoa amada, tem os ciúmes exagerado e também tem o desejo de vingança. Qual que é o conselho que eu vou dar para quem é de Escorpião? É não sufocar o parceiro, não ter ciúmes exagerado, né? Isso acaba com o relacionamento, e não se vingar por qualquer coisa. Nós temos que ter em mente que o relacionamento ele é feito de altos e baixos, ele é feito de amor, de dedicação, de perdão, e no final você vai chegar à conclusão que a vingança não leva a nada. No final de tudo, quem mais sai perdendo é você mesmo. Esse é o conselho que eu dou para quem é de Escorpião. O nono signo do zodíaco é Sagitário. Como que é o sagitariano ou a sagitariana? O sagitariano ele joga charme para todos os lados, mas se está afim de uma pessoa, ele foca nessa pessoa. Ele tem uma alegria de viver tão grande que ele chama a atenção de todas as pessoas e normalmente ele acaba conquistando a pessoa que ele tem interesse. O lado positivo do sagitariano é a descontração. O lado negativo do sagitariano é que por ele ser muito dado, muito animado, ele pode causar ciúmes ao seu par. Qual que é o conselho que eu dou para quem é de Sagitário? Muito diálogo com o parceiro para não ter problemas, né? Muito diálogo, esclareça que você está afim dele, que você não o trai, deixa ele sempre
a par da situação de que você gosta dele e não de as outras pessoas. É o seu jeito mesmo de falar com as outras pessoas. Essa é a dica que eu dou para quem é de Sagitário. 10º signo do zodíaco é Capricórnio. Como que é o capricorniano, a capricorniana? Eles têm os pés fincados no chão. Eles não acreditam muito nessa coisa de contos de fadas, de mimimi. Eles só se envolvem com quem realmente eles conhecem, raramente se expõem e gostam de ter o controle da própria vida. Por isso, eles agem com muita cautela. Qual que é o lado bom do capricorniano? Ele é persistente. Quando ele quer uma pessoa, ele persiste. Qual é o lado ruim? Ele exige muito da pessoa amada. Qual que é o conselho que é dado para quem é de Capricórnio? É não exigir muito da pessoa que ele ama, pois dessa forma ele pode estragar vários momentos bons do relacionamento. Essa é a dica para quem é de Capricórnio. 10º signo do zodíaco é o signo de Aquário. Como que é o aquariano? Como que é a aquariana? Eles precisam de pessoas que respeitem o seu espaço e que seja agradável. O aquariano, ele preza muito a fidelidade, mas ele não abre a mão da individualidade e ele sabe retribuir o parceiro à altura. Qual que é o lado bom de quem é de Aquário? O lado bom é que ele ama a liberdade. O lado ruim, ele não sabe lidar com críticas e cobranças. Conselho que eu dou para quem é de Aquário: apesar de amar a liberdade e de retribuir, mesmo sendo fiel, permaneça mais próximo do seu par, aprenda a lidar com as críticas e cobranças, pois poucos são os signos que aceitam essa liberdade. 12º signo, ou último signo do zodíaco, Peixes. Como é o nativo ou a nativa de Peixes? O nativo de Peixes, ele presta muita atenção em todos os detalhes da pessoa para ver se vale a pena a conquista. Se valer a pena a conquista, ele já começa a jogar o charme e vai se envolvendo aos poucos. Quando ele sentir segurança, ele revela os seus sentimentos. Qual que é o lado bom do nativo de Peixes? O lado bom do nativo de Peixes é a sua emoção. Ele é muito emotivo, é muito emocional. O lado ruim, ele se envolve muito rápido, né? Ele está ficando, ele já quer namorar. De namorar, ele já quer logo casar. Quando ele está casando, ele já quer ter filho. Ele se envolve muito, ele quer muita rapidez e o parceiro pode se assustar e sair fora. Qual que é a dica para quem é de Peixes? É ir com calma, ter calma no relacionamento. Tem tempo para tudo. Essa é a dica que eu dou para quem é de Peixes. Então essas são as dicas que eu dou para todos os signos do zodíaco. Espero que você tenha gostado deste áudio. Como eu sempre digo, é um prazer fazer esses áudios para as pessoas. Eu agradeço por você ter ouvido até o final este meu trabalho e também me desculpo por ter excedido no tempo deste áudio. Você deve ter percebido que com um tema desses é quase impossível fazer um áudio menor. Encerro esse áudio lhe desejando muita saúde, amor e prosperidade e que você encontre a verdadeira felicidade. Eu sou o Mazedel, este aqui é o meu podcast número 5 de 2017 para o Caminho do Peregrino.